Olá, eu me chamo Fabrício Calil de Souza Carvalho e vim falar um pouco sobre o Barroco referente à literatura. O Barroco ele foi um movimento que teve o seu surgimento na Europa, mas precisamente na Itália. O Barroco teve como a sua ideia central de sua criação contrapor as ideias protestantistas da época. Ou seja, o Barroco ele era um movimento católico e tinha como principal característica expor e contrapor as ideias da Reforma Protestante. O Barroco ele teve, a partir do seu desenvolvimento, ele começou a se espalhar por outros continentes, como a América do Sul e a América Latina. Ele teve como seus principais autores os espanhóis Luís de Côngora e Francisco de Quevedo. Porém, quem trouxe o Barroco para o Brasil foi o padre Antônio Vieira. Foi um dos principais autores que trouxeram esse movimento para o Brasil. O Barroco também teve como a utilização de características temáticas, como ele tinha como principal meio expor a fragilidade humana, como na vaidade e também nas contradições amorosas da época. Para a utilização de figuras de linguagem, tínhamos comumente a utilização das antíteses e também da hipérbole, que é o sinal do exagero. O Barroco ele é um movimento que hoje ele é muito denominado como o 8 ou 80, porque ele tem muito esse quesito dos antônimos, que é a juventude e a velhice e também a pobreza e a riqueza. Quando nós falamos de arte, é interessante a gente citar nomes de integrantes, né, que fizeram parte do movimento, principalmente a arte barroca, né, de pintores, de arquitetos, de pessoas que fizeram realmente aí acontecer este movimento. E a se falar da arte barroca europeia, a gente tem nome aí como o de Rubens, né? Peter Paul Rubens. Peter Paul ele vai nascer aí em 28 de junho de 1577 na Alemanha, que vai revolucionar com suas artes, com seus quadros, né? Pintados aí retratando histórias religiosas, né? Ele foi conhecido aí como o mestre da arte barroca na Europa, por muitos, né? Considerado mestre. E ele vai fazer aí mais de 2.000 quadros. Era muita encomenda, né? E às vezes, no caso, na maioria das vezes, ele ali fazia só o esboço, né? Porque não dava tempo, muita demanda. E ali seus assessores pintavam o quadro e ele finalizava, né? Dava o toque final e entregava os quadros. Os quadros nem todos fizeram sucesso, né? Mas ele começa ali a fazer quadros para a nobreza, para a rainha, né? Para aquelas classes mais privilegiadas, e é aí que os quadros vão ainda mais ficando mais famosos, né? E ele vai trazer também aí uma arte parecida, um quadro, as paletas de cores, né? De os traços parecidos com de Michelangelo. Também vai revolucionar, ser um dos principais nomes aí, né, da arte barroca na Europa, e que vai também trazer, né, vários quadros que ficaram famosos, né. Rubens ele traz aí o quadro de Daniel na Cova dos Leões, né, vai trazer aí o quadro de Sansão e Dalila, as três graças,
dentre outros quadros, né? São os mais famosos. E aí Michelangelo ele vai trazer aí a Medusa, né? Os trapaceiros, os músicos, e vai revolucionar. Vão ser quadros que vai trazer status, né, para aquele que possui. Tanto que Michelangelo ele vai dizer o seguinte: eu não sou um valentão, eu sou um valente que sabe pintar bem, né, e imitar bem as coisas naturais. Antonio Vivaldi, um músico e compositor italiano, era integrante de barroco na Europa. Ele nasceu em 4 de março de 1678, em Veneza, na Itália. Ele ainda chegou a compor 770 músicas. Após iniciar sua carreira na música, ele também entrou para a Capela Ducal de São Marcos e também fazia parte da Orquestra Brasílica de São Marcos, que foi lá onde na sua época, foi considerado um dos maiores violinistas. Em 1703, ele foi ordenado padre, mas no ano seguinte, em 1704, ele foi-lhe dada a dispensa da Eucaristia, por ter sua saúde fragilizada pela asma. Com isso, ele voltou a ensinar violino novamente. Já em 1705, teve a sua primeira coletânea publicada, que foi as 12 Sonatas. Vivaldi chegou a falecer em julho de 1741, já na Áustria. Francesco Borromini, um arquiteto italiano, nascido em 25 de setembro de 1599, nasceu em Bissone. Ele ainda jovem se mudou para Milão com a intenção de estudar arquitetura. Em 1619, iniciou seu ofício trabalhando para Carlo Moderno, um parente distante seu, na Basílica de São Pedro. Francesco Borromini, ele fez uma atitude na qual representou muito o pensamento barroco, onde ele reivindicou o direito de interpretar os motivos herdados da grande arquitetura romana. O barroco surge no Brasil no século XVII e permanece como um movimento artístico até o século XVIII. O barroco chega ao Brasil por meio dos portugueses, com a mesma intenção que se tinha na Europa, que era a Contra-Reforma. E eles viram no Brasil uma ótima oportunidade de conquistar fiéis, e utilizaram o barroco como propaganda para isso. A prova disso é que a maioria das artes produzidas no Brasil nessa época são artes sacras, que é um tipo de arte religiosa. Como principais características do barroco no Brasil, podemos citar o fusionismo, que é a junção entre as ideias medievais e renascentistas, o contraste, que são ideias contrárias, o cultismo, que é um jogo de palavras que tem como características os detalhes e feito de forma culta e extravagante. E também o conceptismo, que é um jogo de ideias construído a partir do pensamento lógico e do pensamento racional. Como principais integrantes do barroco no Brasil, podemos citar o Gregório de Matos e o Padre Vieira, que serão descritos mais à frente. Um dos grandes poetas do período barroco do Brasil foi Gregório de Matos. Ele nasceu no ano 36, no século XVII, nasceu em Salvador, na Bahia, e não se preparou para ser um poeta. Na verdade, ele se preparou para ser um juiz e trabalhar com questões jurídicas. Ele se formou em Direito lá em Portugal. Ele voltou de Portugal para o Brasil após estar insatisfeito com seus cargos. Mas no Brasil, quando chegou, ele também recebeu cargos assim de juiz, mas não demorou muito para que ele também abandonasse esses cargos. Após esse período é que ele começa a se tornar ali um cantador de versos e poemas, onde muitos ficaram conhecidos
por satirizar o que acontecia na colônia do Brasil, que muitas coisas para ele eram erradas. Ele pôde conhecer a verdadeira face do poder que governava a colônia naquele tempo. Os poemas satíricos, os sonetos satíricos de Gregório de Matos eram muito bem elaborados, continham jogo de palavras, figuras de linguagem e outras características literárias da língua portuguesa. Aliás, eles eram muito bem elaborados justamente para facilitar o entendimento. Ele queria deixar claro a sua crítica ao poder e a tudo de errado que acontecia na colônia do Brasil. Mas não só escrevia poemas satíricos, também escrevia poemas amorosos e até algumas vezes religiosos. Porém, nunca foi publicado por ele esses poemas. Esses poemas chegaram ao conhecimento público por meio de outras pessoas que o admiravam, possivelmente outros poetas. Gregório encheu tanto o saco do poder que governava o Brasil que foi até proibido de voltar ao Brasil por um tempo. Foi deportado até para Angola, mas finalmente voltou em 1696, onde no mesmo ano ele acabou falecendo. Sátira a um desembargador que prendeu um inocente e soltou um ladrão. Senhor doutor, muito bem-vindo seja a esta mofina e mísera cidade. Sua justiça é agora equidade, e letras com que a todos causa inveja. Seja muito bem-vindo porque veja o maior disparate em iniquidade que se tem feito em uma e outra idade, desde que há tribunais e quem os reja. Que me há de suceder nessas montanhas, com o ministro em leis tão pouco visto, como previsto em trampas e maranhas? É ministro do império, mero e misto, tão Pilatos no corpo e nas entranhas, que solta um Barrabás e prende a um Cristo. Olá, meu nome é Messias Lázaro. Eu vou falar sobre mais um artista que foi bastante influente no movimento barroco brasileiro. Além de Gregório de Matos, outro que se destaca é o padre Antônio Vieira, que traz consigo textos em prosa, fazendo uso da hipérbole, da sinestesia, do paradoxo, e também, além de trazer uma crítica à vaidade. Os seus textos geralmente eram voltados a questões sociais, políticas e religiosas. O Padre Vieira, como chamado popularmente, nasceu em Portugal no dia 6 de fevereiro de 1908 e se mudou com sua família para o Brasil no ano de 1914. Aqui ele estudou na escola dos jesuítas e logo depois foi para a Companhia de Jesus. No ano de 1633, com 25 anos, ele fez a sua primeira publicação. O seu primeiro sermão foi publicado, que tratava sobre a invasão dos holandeses. Ele, como um orador, ele defendia a colônia, era totalmente contra e clamava para a expulsão, ele na verdade clamava, ele era contra os holandeses e clamava para a expulsão dos mesmos do território do Pernambuco e também da Bahia. Fora isso, ele também queria revitalizar o catolicismo aqui no Brasil. Com isso, ele fez esse sermão, direcionado aos holandeses, que falava sobre a sua invasão. Nesse mesmo ano, ele também fez outro sermão que falava sobre a escravização dos indígenas. Por mais que o padre Antônio Vieira fosse a favor da escravização dos negros africanos, ele era totalmente contra a escravização do povo indígena. E em 1634, ele foi condecorado padre e, com isso, ele foi trabalhar com a população indígena. Porém, no ano de 1641, a corte portuguesa, acabou saindo da subordinação da Espanha, que já durava 6 décadas, e com isso ele retornou a Lisboa, lugar onde ele nasceu, e por conta daquele seu posicionamento bonito, a sua forma de falar, o rei Dom João IV se apaixonou pelo padre Vieira e ele foi nomeado orador da corte portuguesa. Depois disso, no ano de 1652, ele retornou ao Brasil, direto para Maranhão, que usando do seu conhecimento vasto, ele falava 7 línguas indígenas, começou então a catequizar os índios. E com isso,
Ele, revoltado com essa situação, o Padre Vieira voltou a Portugal e lá ele começou a ser procurado pela Inquisição Portuguesa. Ele estava ajudando alguns judeus e novos cristãos, assim chamados, por conta que essas pessoas, né, precisavam de abrigo, precisavam de moradia e também precisavam de dinheiro. E lá em Portugal, essas pessoas montavam um típico comércio ilegal que não fazia bem à economia do país. E com isso, por ele estar apoiando aquilo, ele acabou sendo caçado por a Inquisição. Porém, no ano de 1669, né, ele foi perdoado, né, foi um perdão parcial, e ele disse que se arrependeu do que fez, e esse perdão parcial tirava dele o direito de pregar. Porém, né, depois dessas desavenças na sua vida, no ano de 1681, ele voltou ao Brasil, né? E depois, entre os anos de 1688 a 1692, ele ficou viajando, visitando o Brasil, e no dia 18 de julho de 1697, ele acabou falecendo. Alfredo Bossi, né, escritor da literatura brasileira, afirma que existe 3 tipos de Padre Vieira, né? O Padre Vieira brasileiro, o Padre Vieira português e o Padre Vieira europeu. Isso mostra que suas obras têm grande impacto, né, em toda a sociedade. É isso. Vou recitar um pedaço do Sermão da 60ª, escrito por Padre Antônio Vieira. O Sermão da 60ª. As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu, com o estilo que Cristo ensinou na terra. Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça louvor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem um sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, a outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão 2 palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? É isso. Obrigado.